Ela ganhou as eleições com quase 52% dos votos. Quando foi o mês de março, numa pesquisa do Datafolha, ela tinha 62% de rejeição. Em grande medida, por conta de ter adotado esse conjunto de medidas recessivas e antipopulares e por tê-lo feito quando o compromisso programático da campanha era o oposto. Acabou abrindo um flanco para que a direita explorasse com muito sucesso a ideia de estelionato eleitoral. O Lula explicitou o que faria no governo antes das eleições. A Carta ao Povo Brasileiro não é um documento pós-eleitoral, ele é um documento pré-eleitoral. Concordemos ou não com ela, o presidente Lula, então candidato, ele oferece, o PT oferece um pacto ao nacional. Esse pacto significava a ideia de mudança sem ruptura. Nós fizemos grandes mudanças no país a partir da reorganização dos fundos públicos, do orçamento da União. Mudanças expressivas que melhoraram de uma maneira histórica as condições de vida da classe trabalhadora. Só que aquela forma de usar os fundos públicos para realizar essas reformas foi se exaurindo e nós precisávamos ter nos preparado para um segundo ciclo de reformas que já não tinha mais a ver com a organização dos fundos públicos, mas que tinha que ver fundamentalmente com reformas que atacassem de frente a desigualdade social e a concentração de renda no país. Ou seja, durante um bom tempo deu para a gente colocar arroz e feijão no prato dos pobres, sem mexer no uísque dos ricos. Só que aquela fase tinha acabado e nós não estávamos preparados, nem na formulação, nem na força, para continuar a colocar arroz com feijão no prato dos pobres, mas dessa vez tirando do uísque dos ricos. Primeiro, nós não nos preparamos para uma situação de enfrentamento com esse grau de radicalidade. Nós até prevíamos isso lá atrás, no 5º Encontro Nacional do PT, em 87, era dito isso, que não importava a moderação das reformas, que havia uma reação burguesa. Havia uma incapacidade da burguesia em conviver com qualquer mudança que afetasse a superexploração do trabalho no capitalismo brasileiro. Portanto, nós tínhamos que nos preparar para isso. Isso significava mobilização social, isso significava meios de comunicação, isso significava mudança nas instituições do Estado, isso significava, enfim, um conjunto de fatores que nos deixassem em condições de responder à contra-reforma ou à contra-revolução burguesa, que ocorre até quando não há ameaça de revolução proletária, diante de simples reformas. Acho que esse é um fator fundamental. Eu acredito que o ciclo histórico aberto em 1980, no qual o PT surge como o partido síntese do campo popular, praticamente todos os movimentos sociais e grupos de esquerda e coletivos mais importantes estavam dentro do PT ou eram aliados do PT. Esse desenho do PT como partido de síntese, esse ciclo do PT como partido de síntese, na minha avaliação, ele se esgotou. O PT já não será mais o partido síntese. O PT poderá até continuar a ser e deverá continuar a ser o principal partido da esquerda brasileira. Mas é um novo desenho que se precisa construir. Na minha opinião, esse é um desenho frentista. Ou seja, um desenho onde o conjunto da esquerda, o conjunto dos movimentos populares seja capaz de construir uma casa comum, uma frente político-social que sirva de espaço comum de todos esses movimentos e desses partidos. A Frente Brasil Popular e, em alguma medida, também a Frente Povo Sem Medo, revelam essa reação, a necessidade de constituir uma frente. Isso não é novo na história do país. Eu vou lembrar de 2 episódios históricos em que o país construiu estratégias frentistas. Uma delas foi em 34 e 35, com o surgimento da Aliança Nacional Libertadora, que tinha o PCB como partido líder, mas era uma frente muito mais ampla que o PCB, que chegou a ser uma frente de massas com dezenas e até centenas de milhares de filiados, que foi reprimida pelo Getúlio. E um outro exemplo que é a Frente de Mobilização Popular do Brizola, sob liderança do Brizola, criada em 1963, que também teve aglutinava partidos, movimentos e permitia a filiação das pessoas através dos chamados Grupo dos 11 Companheiros. Entrou para a história mais como Grupo dos 11,
não é? Que chegou a ter, dependendo da avaliação do historiador, de 30 a 50 mil grupos dos 11, a Frente de Mobilização Popular. Ela era uma frente de mobilização para defender as reformas de base, ela era uma frente programática, ela tinha um programa de reformas que ela havia construído de maneira unitária, e ela se preparava também para ser uma frente eleitoral, ou seja, imaginava, particularmente o Brizola imaginava, que disputaria a eleição de 65 apoiado não por um partido ou por uma aliança de partidos, mas pela Frente de Mobilização Popular, por essa coalizão de partidos e movimentos. O fato de que a presidência dos Estados Unidos, o mais rico país do planeta e provavelmente um dos países culturalmente mais férteis, a disputa da presidência entre Hillary e Trump é um sinal de decadência cultural, moral e ideológica como eu nunca vi na história. Ou seja, você tem uma besta fera como Trump e uma criatura patética como a Hillary disputando as eleições norte-americanas, que o peso da direita norte-americana nos últimos anos faz com que um setor do Partido Democrata, para poder se viabilizar eleitoralmente, viva um pêndulo entre correr para abraçar parte do programa dessa direita ou correr para tentar estimular os setores da sociedade que estão fora da luta política, que foi um pouco o processo do Obama e depois do Bernie Sanders. Disputar os setores sociais de trabalhadores, de negros, de jovens, que nem sequer votam. Não é? Quando a direita americana cresce, o Partido Democrata tende a ter um setor que oscila para pactuar com o programa da direita. Então vive nesse pêndulo. A Hillary é uma expressão do establishment americano, é uma expressão do Wall Street, das classes. Né? E eu vou te dizer uma coisa aqui, sob o risco de pessoas quererem me bater. A vitória do Trump é péssima para os Estados Unidos. A vitória da Hillary é péssima para o mundo. É uma escolha difícil. Se eu fosse norte-americano, eu não teria nenhuma dúvida de votar o Trump fragilizaria para sua figura ser fascista, patética. Você acha que ele fragilizaria a própria hegemonia americana nos termos de que o Bush, por exemplo, porque o Obama também foi uma frustração do ponto de vista dos que apostaram no weekend. A Hillary, do ponto de vista de política internacional, expressa uma variável da hegemonia imperialista mais dura e perigosa do que o Trump. Ela chegou a ameaçar a Rússia agora no último debate. Mais dura e perigosa. Ou seja, ela representa um setor das classes dominantes norte-americanas para os quais o imperialismo é não só a forma fundamental de estabelecer hegemonia do planeta, como é a principal via de acumulação de capital. O Trump, com seu segregacionismo, com seu fechamento de fronteiras, é um sujeito neofascista, um horror para os trabalhadores norte-americanos. Mas ele é, do ponto de vista de política internacional, menos perigoso do que a Hillary. Agora, se eu fosse um norte-americano, eu não teria nenhuma dúvida em fechar meu nariz e votar na Hillary para derrotar o Trump. A ideia básica era fundamentalmente investigar a questão dos presos políticos dos Estados Unidos. Os Estados Unidos se porta no planeta como campeão mundial da liberdade e da defesa dos direitos humanos nos demais países. Já chamava atenção internacional o Guantánamo, o tratamento dado aos prisioneiros acusados de terrorismo, com tortura, com penas fora do devido processo legal. E eu quis investigar uma outra faceta que eu conhecia de ouvir falar, de outras leituras, de conversas, que eram os presos políticos norte-americanos, não os estrangeiros presos pelos Estados Unidos. E eu pude constatar, junto a um conjunto de organizações de direitos humanos, junto a advogados, e visitando as cadeias, eu tive acesso a 4 penitenciários de segurança máxima, que existem nos Estados Unidos 54... Mas conseguiu entrevistar presos, não? Entrevistei presos. Legal. Entrevistei presos. O que já saiu das matérias, teve 2 entrevistas com os presos, 2 perfis, e vamos publicar ainda mais 2 outros perfis. São presos que estão, alguns deles, há quase 50 anos. Esse pessoal dos Panteras Negras. Especialmente antigos militantes dos Panteras Negras, que foram condenados por conta... A maioria deles condenados por conta de enfrentamentos com a polícia, tiroteios seguidos de morte, e que foram condenados, na prática, à prisão perpétua. Né? E são presos que estão... Eu entrevistei por exemplo, um dos presos que já saiu na reportagem, que foi o perfil do Jalil Muntaquim, que é um militante, foi militante dos Panteras Negras, depois foi militante do Exército Negro de Libertação,
Ele foi preso quando ele tinha 19 anos, ele está com 65. Nossa Senhora. Ele está há 46 anos preso. E é o maior sistema carcerário do mundo, né? Sim, os Estados Unidos, a política de encarceramento em massa que começou lá atrás com o Nixon, que era uma política voltada para arrebentar a organização dos negros, se disseminou na forma da guerra às drogas e criou nos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm hoje quase 2,5 milhões de presos. Não é? Os Estados Unidos Brasil, para os nossos ouvintes, está com 600 mil presos. Estamos chegando lá. Os Estados Unidos não só tem 2,5 milhões de presos, como esse encarceramento em massa revela o racismo. Quer dizer, da população americana, só 13% são negros. Nas cadeias, 42% são negros. É impressionante como cresce a quantidade de mulheres por causa da legislação americana, da delação premiada nos Estados Unidos. Da delação premiada. Porque se você é preso, um traficante de drogas é preso junto com a sua namorada, ela é cúmplice. A lei em muitos estados determina que ela é cúmplice mesmo que ela não tenha praticado o crime. Como tem a delação premiada nos Estados Unidos, o sujeito que é traficante, não a namorada dele, ele tem que entregar. Ele vai e entrega 2, 3 outros traficantes, ele sai livre. A mulher que foi presa como cúmplice, mas que não tem o que entregar, continua presa. Aliás, tem então a população feminina na cadeia nos Estados Unidos só faz crescer. Fica a dica para quem não conhece o seriado The Orange is the New Black, da Netflix, que é excelente, que trata sobre o sistema prisional e que feminino. Mostra isso, o crescimento da quantidade de mulheres presas nos Estados Unidos. Latinas, pobres, negras. Né? Os Estados Unidos tem a maior população penitenciária feminina do mundo, mas disparado, por conta desse arcabouço legal. Eu indiquei uma música muito tradicional, Let My People Go, numa interpretação do Paul Robeson, que é um cantor negro americano que teve muita fama no século XX, até porque ele era um comunista. Ele é considerado um dos maiores atores da história, considerado o maior intérprete de Hamlet, uma das principais obras do Shakespeare. É considerado um dos maiores jogadores da história do futebol americano, além de ter sido atleta em outras modalidades esportivas. Ele era um sujeito emblemático do século XX e talvez seja o maior intérprete da música gospel e da música revolucionária ao longo do século XX. Let My People Go é uma música tradicional, faz parte do repertório da música gospel e é muito bonita. When Israel was in Egypt's land, let my people go. Oppressed so hard they could not stand, let my people go.